Bem-vindos ao programa Gestão de Negócios. Vamos falar hoje sobre a economia brasileira. A expectativa de inflação dos consumidores volta a cair em fevereiro. Somando-se a queda da inflação e na taxa básica de juros, indicadores como o nível dos estoques, a balança comercial, a produção de veículos, a venda de papelão ondulado, o índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas atingiu o maior nível desde maio de 2014. Já o de serviços foi o maior nível desde fevereiro de 2015, enquanto que a expectativa de inflação dos consumidores volta a cair em fevereiro. O índice de confiança da indústria, o ICI, da Fundação Getúlio Vargas, recuou 1,2 em fevereiro para 87,8 pontos, após avançar 4,3 pontos no mês anterior. Esta queda mostra uma acomodação após o expressivo aumento apresentado no mês de janeiro. A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a inflação nos 12 meses seguintes caiu de 7,9% para 7,6% de janeiro para fevereiro, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas, sendo esta a terceira queda consecutiva do indicador, que agora está em 3,8 pontos abaixo do mesmo mês de 2016. Houve queda também na percepção da inflação em todas as faixas de renda familiar, o que evidencia que, no momento, há uma percepção de que a inflação está em rota de desaceleração rápida. Estas informações são relevantes para entender o processo inflacionário, podendo subsidiar a tomada de decisão na iniciativa privada e na política econômica de curto prazo. O Banco Central está fazendo muito bem a sua parte no controle da inflação, pois retornou à matriz econômica, ou seja, metas de inflação, câmbio flutuante e austeridade fiscal, que deu resultados expressivos no governo de Fernando Henrique Cardoso e de Lula, que infelizmente foi deixada de lado no governo Dilma, onde Guido Mantega, Nelson Barbosa e os demais membros do governo acharam que a mudança traria crescimento e acabaram colocando o país na recessão na qual estamos. E somente agora, saindo após 2 anos consecutivos de queda acentuada do PIB. Quando analisamos ao longo da história, podemos observar que nunca na história desse país havia ocorrido queda consecutiva do PIB nesses patamares, ou seja, superior a 3,5% a cada ano. Este feito foi inédito, ficará nos anais da história como legado aos que ousaram mexer com o que estava dando certo. A nova matriz econômica do governo anterior, ao invés de crescimento, trouxe um ano de estagnação em 2014, devido à desaceleração da atividade econômica, e recessão em 2015 e 2016, acompanhado da piora nas contas públicas e o enorme déficit nas contas externas. Podemos observar no gráfico, um gráfico muito interessante, que mostra ao longo da história, desde a década de 1970 até o momento atual que estamos vivendo, as diversas crises pela qual o país passou e os resultados do PIB. Então veja bem, na década de 1970, lá em 1979, tivemos a crise do petróleo. Na sequência, e a crise do petróleo, tivemos um ano de queda de 4,3% no PIB. O ano seguinte teve uma melhora, atingiu quase 1% positivo e depois caiu novamente. Depois tivemos a crise da dívida externa e moratória brasileira. Também podemos observar que caímos em 1990 4,3%, o PIB negativo, um crescimento negativo na economia, só que no ano seguinte também nos recuperamos, tivemos um crescimento de 1% e no outro ano uma nova queda de 0,5 ponto percentual. Então vocês podem observar
que ao longo da história nunca tivemos 2 anos consecutivos de queda. Na crise da Ásia, a crise russa de 97, 98, a crise da bolha da internet, 11 de setembro, a crise da eleição presidencial brasileira. Então, todo o período da história do Brasil, a história mais recente, nunca tínhamos tido 2 anos seguidos de crise. E esses 2 anos, vamos presenciar o quê? Que tivemos de 2010 para cá, de um crescimento de 7,5%, experimentado em 2010, fomos caindo, tivemos um fôlego em 2013, afundamos em 2014, que foi um crescimento, e a origem desse crescimento foi a mudança na metodologia de cálculo do PIB, feita lá no IBGE, para apresentar 0,1% de crescimento. 0, alguma coisa e nada é a mesma coisa em 2014. 2015, uma queda de 3,8%, e agora, se os dados estiverem corretos, com essa expectativa de que em 2016 tivemos uma queda superior a 4,5%. Então, veja bem, caímos em um ano, 3,8%, 2015. 2016, se confirmar essa queda superior a 4,5%, será uma queda histórica. 2 anos com um tombo enorme. Não é à toa que vocês que estão aí nos assistindo, estão sentindo muito dessa crise. Ainda bem que estamos aos poucos saindo. As reformas necessárias já tiveram início com a aprovação do teto dos gastos públicos, que limitou o aumento à inflação do ano anterior. Esta medida sozinha não tirará o país da recessão, mas auxiliará, pois coloca um freio nos gastos que vinham aumentando de forma acelerada nos últimos anos. A menos que as demais reformas sigam a passos largos e sejam aprovadas pelo Congresso Nacional, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma fiscal, estaremos fadados a, na melhor das hipóteses, ficarmos estagnados, pois o país envelheceu antes de tornar-se desenvolvido. São reformas amargas, mas necessárias para o futuro do país. A simplificação da estrutura tributária e a uniformização das regras para os diversos setores e a redução de ambiguidades normativas é emergencial, pois precisamos enfrentar estes e outros gargalos que impactam diretamente na competitividade do Brasil. A desigualdade de renda parou de cair em 2011 e a crise trouxe um retrocesso, fazendo com que aumentasse o número de famílias na extrema pobreza. Os menos favorecidos continuam pagando um alto preço pelo descompasso da economia brasileira, devido a uma estratégia desenvolvimentista fracassada. A persistente crise econômica, que enfim começa a ceder e mostrar sinais de melhoria, ainda vem impactando cada vez mais no nível de emprego. A taxa de desemprego divulgada pelo IBGE subiu no trimestre de novembro a janeiro, em todas as regiões do país, quando comparada a igual período de 2016. Os dados, que fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, contínua, foram divulgados pelo IBGE no dia 24 de fevereiro. A taxa média de desempregados é de 12,6%, o que corresponde a quase 13 milhões de desempregados no país. Conforme podemos ver no quadro este que mostra a evolução da taxa de desemprego, vocês podem observar que de 2012 para 2013 tivemos uma
um aumento, depois voltou a reduzir e de 2014 se manteve num patamar em redução. Quando chegou no final de 2014, essa taxa começou a aumentar e não parou mais, fechando outubro e novembro e dezembro, o último trimestre de 2016, a 12%, que já era uma taxa elevada pela necessidade dos nossos trabalhadores aqui no Brasil. Podemos observar também que a taxa de desocupação, quando a gente pega outro gráfico mostrando um período maior para analisarmos, fomos subindo, de 12% chegamos ao trimestre novembro, dezembro e janeiro, batendo o recorde de 12,6%, ou seja, quase 13 milhões de trabalhadores desempregados. Em números, isso significa um aumento expressivo no número de desempregados. Esse quadro, também oriundo dessa pesquisa, mostra trimestre a trimestre, desde quando começou a ser medido em 2012, é o maior número de desempregados que já tivemos no país. Então, veja bem, de 12% no último trimestre, experimentamos 2016, onde ela foi subindo, culminando em 2017 a 12,6%. Em número de pessoas desempregadas, isso significa quase 13 milhões de trabalhadores desempregados, ou seja, pessoas de 14 anos ou mais de idade desocupadas na semana de referência durante este período. Então, são números realmente assustadores pela necessidade do nosso país de mão de obra. Só que, como se diz, não está ocorrendo consumo. Sem consumo, o que as empresas fazem? Enxugam os seus quadros. Quanto menos trabalhadores empregados, menos consumo, e a roda da economia continua girando ao contrário. Ainda bem que estamos experimentando melhoras e que essas melhoras signifiquem, de fato, a retomada do crescimento. A taxa média de desemprego de 2016 foi de 11,5% durante todo o ano, enquanto que no ano de 2015 a taxa é a mais alta desde que o Instituto começou a publicar a pesquisa lá em 2012. O rendimento médio do trabalhador brasileiro, ajustado pela inflação, ficou em R$ 2.056, antes R$ 2.040 do trimestre anterior, mostrando uma certa estabilidade. A Organização Mundial do Trabalho, a OIT, divulgou no dia 12 de janeiro deste ano, de 2017, um relatório que relaciona a marcha lenta da economia global e o desemprego com a possibilidade de aumento de protestos e manifestações violentas. Segundo o relatório, em 2017, o Brasil terá o maior aumento no número de desempregados entre as economias do G20, que chegará ao final do ano com 13,8 milhões de desempregados. Segundo estimativas da OIT, de cada 3 novos desempregados no mundo, 1 será brasileiro. O país terá a terceira maior população de desempregados entre as economias do mundo, sendo superado apenas pela China e pela Índia, países com população muito maior do que a do Brasil. Vamos torcer juntos para que a OIT esteja completamente enganada e que tenhamos, no ano de 2017, a recuperação da economia e a redução na taxa de desempregados. Mais do que torcer, vamos fazer a nossa parte. Afinal, se os sinais da melhoria na economia prevalecerem e, de fato, estivermos saindo da crise atual, quando a taxa de desemprego começar a cair? Essa é uma pergunta que todos devem estar fazendo, principalmente os que não estão empregados. Quando essa taxa começará a cair? E quando o brasileiro irá recuperar a perda com a recessão? Porque vimos
anteriormente que 2 anos consecutivos de queda, 3,8% em 2015 e com expectativa de mais de 4,5% de queda em 2017, significa uma queda do poder aquisitivo da nossa população. Então, quando vamos recuperar essa perca ocorrida nos 2 últimos anos? O Brasil não está condenado e as coisas estão começando a mudar, mas, confirmando a saída da crise e o retorno ao crescimento, a queda na taxa de desempregados será a última a ceder. Os efeitos da crise prolongada e da expectativa de retomada lenta da economia do Brasil fará com que a riqueza do brasileiro demore, segundo economistas, 10 anos para se recuperar. Isso mesmo, 10 anos. Esse é o efeito perverso da recessão. A recessão provocou um encolhimento da economia brasileira em torno de 9%, desde o início da crise de 2014 para cá, até o presente momento. O PIB per capita encolheu 9,6%, ou seja, a renda individual do trabalhador brasileiro encolheu, em média, 9,6%. A recessão afetou o padrão de vida do brasileiro, ficando evidente quando comparado o PIB per capita do Brasil com o de outros países medidos em dólar. PIB per capita, então, é a renda de cada trabalhador brasileiro, quanto de riqueza cada trabalhador produz. Olha só, o FMI divulgou estimativas. Retirando os efeitos do câmbio e da inflação, o PIB per capita do Brasil para este ano gira em torno de 15 mil dólares, enquanto que o Chile e o México esperam chegar no final do ano, o Chile com quase 25 mil dólares e o México com quase 20 mil dólares, respectivamente. Ao compararmos com a Coreia do Sul, que na década de 1980 tinha um PIB per capita parecido com o do Brasil, fechará este ano com quase 40 mil dólares. Ou seja, a riqueza do sul-coreano será 156%. Olha só, 156% maior do que a do brasileiro. Isso deve-se a investimentos em educação e a liberação da importação de tecnologia para diversos setores. Investir em educação é investimento com retorno garantido. Temos que fazer o dever de casa e aprender com os países que deram certo. Vamos continuar acompanhando todas as segundas-feiras o relatório de mercado, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. Acompanhar os indicadores econômicos e a tramitação das reformas necessárias ao nosso país. Lembre-se que o poder está nas mãos de quem tem informação. Termina aqui nosso programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado pela sua audiência.